Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês mais um vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal de lendo Harry Potter aos 22 anos. E hoje é a vez da minha resenha e minha experiência de leitura com Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o 5º volume dessa saga, gente. Eu tô finalizando, gente, só faltam 2 volumes pra eu terminar. Eu estou assim chocada comigo mesma de como tem sido super rápido de ler essa saga. Sendo que eu tenho que confessar que esse foi o livro que eu menos gostei até agora. E também eu acho o filme bem chatinho. Mas eu tenho que ressaltar que o filme e o livro são completamente diferentes. Eles mudam praticamente tudo na história. Como não é novidade pra ninguém, né? Nada novo sobre o sol. Então vamos lá, gente. O que interessa é a Ordem da Fênix vai contar a história. Que, assim, Voldemort voltou, como eu falei lá no vídeo anterior. Voldemort voltou, agora ele tá lá em pé, com o corpinho dele maravilhoso, lindo. E eles estão querendo, tipo, o Harry, ele tá meio que desesperado, tentando alertar todo mundo de que o cara voltou, que ele tá tramando alguma coisa, sendo que a maioria das pessoas não acreditam nele. E o que acontece, gente? O pessoal lá da magia, como é que é o negócio? O negócio da magia deles lá, eles querem chamar o Harry de louco, o Harry não tem o mínimo de credibilidade, eles agora colocam uma mulher pra ser a nova professora de defesa e artes das trevas. Ela é louca, mas ela é uma das melhores vilãs que tem, com seu terninho rosa, ela é sensacional. E o que acontece, gente? Então, e ninguém tá acreditando, essa mulher começa a tomar posse, ela vira a diretora, ela tira o Dumbledore lá do cargo dele, ela faz loucura nessa história, até o ponto de que eles não podem mais usar magia dentro da escola e o Harry, junto com seus amigos e mais algumas pessoas, se reúnem pra fazer a armada de Dumbledore. E o que acontece, gente? Eles fazem lá a armada onde eles vão treinar a fazer o Avada Kedavra. Mentira, não é o Avada Kedavra, não. É o Expecto Patronum. Eles treinarem acaso venha a ter uma guerra onde eles precisam se defender, que eles saibam se defender. Basicamente, esse é o resumo da história. Mas vai ter, né? Todos os livros começam o Harry lá nos Dursley, nas férias dele. E o que acontece? Vai ter um caso de que um dementador vai atacar o Duda, e o Duda vai ter alguns problemas lá, sendo que o Harry, ele vai lançar o Expecto Patronum, sendo que ele é menor de idade, então ele não pode usar magia fora da escola, e isso vai parar lá no Ministério da Magia, onde ele vai ser julgado por ter usado magia fora da escola. E que vai ter toda essa cena e tal, tudo bem. Esse é mais ou menos o resumo da história, gente. Não vou ficar me alongando, não. Mas o que acontece, gente? Vamos logo ao que interessa. Por que eu não gostei dessa história? O Harry Potter é uma saga de 7 livros. Eu tenho um sério problema com sagas e trilogias. Não sou muito fã de fantasia, magia. Essa é uma peculiaridade minha. E eu estou ciente disso a partir do momento que eu começo a ler uma saga de fantasia e magia. E eu sempre tenho um problema de que eu acho que, pelo menos numa trilogia, tem um livro que ele é desnecessário. Como acontece com Jogos Vorazes, apesar de eu amar Jogos Vorazes, pra mim em Chamas é mais do mesmo, do primeiro livro. Sabe, vocês estão entendendo? É basicamente isso. E pra mim, esse livro acaba entrando nessa categoria de que eu acho que ele é um livro bem desnecessário. Eu acho que ele é o maior livro da saga, ele tem tipo mais de 800 páginas, é um livro gigantesco, sendo que eu acho que a história dele poderia ter sido diluída no 6º livro ou um pouquinho no 4º. Eu acho que ele é bem desnecessário. E eu vou falar por quê. Porque, assim, esse livro vai rodar em círculos e não vai servir de nada. E ainda tem a morte do Sirius no final da história, sabe? Assim, é bem... Eu acho que, assim, é bem ridículo o que acontece. A morte do Sirius, pra mim, ela é bem idiota. Porque é simplesmente o Harry, como eu falei no livro, na minha resenha anterior, dando uma de super-herói. É isso, ele quer salvar todo mundo, ele quer estar desesperado com o Dumbledore. Não é à toa que ele tá desesperado, que o cara é um vilão, o Dumbledore não. O Voldemort, ele é um vilão de desenho animado, que conta o plano dele todo antes de matar o Harry, em vez de matar logo de uma vez. O Harry vai lá, dá uma rasteira nele e consegue fugir.
É isso que acontece, gente. O Voldemort vai lá, engana ele pela 10ª vez. Ele vai igual um idiota. E vai todos os amigos atrás dele também. E, sabe? E mata o Sirius. Sirius é um dos melhores personagens que tem na história e me matam o cara. E o Harry faz lá todo um draminha dele e se sente culpado. Mas assim, gente. E outra coisa que também é esse finalzinho aí, que é quando matam o Sirius. Quando eles vão nesse plano que o Voldemort bota na cabeça, que o Harry e o Voldemort ele tem uma ligação, porque o Harry ele é o maior crux do Voldemort. Então ele tem essa ligação, ele consegue ver mais ou menos o que eles estão fazendo. Então, com essa habilidade que o Voldemort sabe, que ele tem essa conexão, que ele sabe que ele tem, ele vai lá e arma um plano pra enganar o Harry, pra fazer uma emboscada, pra matar o Harry. Sendo que eles caem nessa emboscada e eu não sei por que não conseguem matar o Harry. Ou pelo menos matar um dos adolescentes que vão junto com ele. Sabe nem o que tá fazendo direito, sabe? E um monte de comensal da morte lá deles, super carrancudos, super experientes, o negócio da magia, das trevas e tudo mais. E não consegue matar nenhum dos adolescentes. Aí chega lá o Sirius pra salvar, porque eles descobrem que eles caíram numa enganação. Outra coisa que sim, pra salvar nesse livro é a questão da Dolores. E a questão deles ensinarem o Expecto Patronum, que é a lição que fica dessa história. Essa é a função desse livro, é fazer a armada de Dumbledore e ensinar os alunos, escondido, né? Ensinar os alunos a saber se defender em uma possível guerra. Esse é o maior aprendizado desse livro, mas para mim, 700 páginas para isso e no fim não chega em nada. Pra mim esse livro não tem serventia nenhuma, gente. Ai, desculpa, mas eu tenho que falar. Esse livro não tem serventia nenhuma. São 700 páginas que poderiam ter sido diluídas. Outra coisa que eu tenho que falar sobre essa história é que eu li esse livro, na verdade, no ano passado, que esse é um livro que eu tenho aqui na minha estante há anos. Foi um presente que eu ganhei num aniversário de alguém. Tenho muito tempo e eu decidi ler esse livro no ano passado. E eu tinha odiado essa história. E assim, tinha odiado de verdade. Achei muito ruim. Pra mim, 800 páginas de desperdício de tempo. Aí o que acontece, gente? Metade também do livro eu não tinha entendido porque eu comecei a ler Harry Potter a partir do 5º livro. Sem noção nenhuma, né, minha gente? Mas tudo bem. Aí eu comecei esse ano, eu decidi fazer o compilado para ler Harry Potter aos 22 anos. E eu finalmente li um livro de cada vez certinho, na ordem certa, na ordem cronológica. E deu tudo certo. E hoje eu consigo entender várias coisas que tinham passado desapercebidas ou que eu não tinha feito nenhum sentido na história. E que aqui é muito melhor explicado, você entende e tal, mas assim, a minha opinião não mudou muito em relação a essa história. Eu ainda acho um livro bem desnecessário. O Harry com seu síndrome do herói é irritante. A morte do Sirius Black foi desnecessária. Agora, em comparação com o livro ele é terrivelmente adaptado. Mudam tudo. Mas eu tenho que falar que, por exemplo, uma coisa que eu não tinha entendido é que eu sempre achei que o Harry deveria ter ficado com a Cho. Porque no filme não acontece nada, sabe? Teria alguma coisa coerente no filme pra você não achar que o Harry não deveria ter ficado com a Cho. Mas aqui eles explicam direito por que eles não ficam, porque a Cho fica falando o tempo todo do Cedrico e ela acabou de perder o ex-namorado dela, que foi morto. Então a gente entende que ela não estava nem preparada para ter um novo relacionamento. E a gente entende por que eles não deram certo. Eles são do Dumbledore, que eu sempre venho alertando aqui. Que pra mim, antes do Dumbledore, ele era uma figura divina que não servia também de nada na história. Mas a partir do livro anterior, a partir do 4º livro, ele realmente tem uma função muito importante de verdade. Aí sim ele começa a ter um relacionamento com o Harry muito mais presente. Ele começa a falar dos conselhos, ou tá sempre ali. Ah, mas a gente sabe que o Dumbledore tá fazendo alguma coisa. Então eu acho super interessante. E realmente agora, a partir daí, ele começa a ter uma atuação muito mais interessante, muito mais frenética. Outra coisa que eu tenho que falar sobre esse livro é que, por exemplo, o Snape, o personagem Snape, ele é um cara que, pra mim, nos filmes, ele sempre fica com um cara de que tava errado. Ele tava aí pra encher o saco do Harry. E
a gente tem a impressão de que quem só assistiu o filme, eu acho que eu já comentei isso em alguma outra resenha, de que a gente acha que o Snape, a gente só vai entender tudo do Snape lá no último filme da saga, mas não, a gente já vai entendendo as coisas do Snape, algumas motivações dele, alguns ranços que ele construiu, que ele meio que deposita no Harry, mas assim, durante partezinhas de alguns livros. Por exemplo, lá no terceiro livro eles falam bastante, tem lá uns pedaços, ele relembrando junto com o Sirius Black, porque ele não gostava do Sirius, a gente consegue entender, a gente vai dando pra gente algumas picadinhas do que poderia ser. E nesse livro também acontece. Outra coisa que eu tenho que falar é a questão do Draco Malfoy. No quarto livro, ele foi completamente esquecido, o Draco Malfoy, nada, ele não tem serventia nenhuma no quarto livro. Tanto que aqui ele volta, ressurge das cinzas pra perturbar todo mundo. Ele tá aqui, ele é um cara insuportável, mas a gente fica naquela. Eu acho que nos filmes, o Draco Malfoy, ele sempre fica naquela de que ele vai se dar mal, que ele se dá mal no fim das contas. Sendo que nos livros, eu tenho a sensação de que ele se dá mal, mas ao mesmo tempo ele tem uma tiradinha de que ele se dá bem também na história. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido a minha posição, porque que eu não gostei desse livro. E continuo não gostando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido clara. E é só tudo isso. Vai deixar o seu like, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, @meajudeoline, gente. Beijo e até o próximo vídeo.